O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Tornando-se a inclinar e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos nesta Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, na celebração deste quinto domingo da Quaresma. O tema da conversão, penso eu, está ainda bem presente a partir da ótica dos dois últimos domingos, quando tivemos aquela análise de Jesus a pedido do povo sobre os galileus que foram mortos junto aos animais de sacrifício, a pedido de Pilatos, com determinação de Pilatos, e a torre de Siloé que desaba sobre um número de pessoas, mais ou menos 18. Jesus dizia-lhes: se não vos converterdes, morrereis da mesma forma. Não é que eles sejam mais pecadores do que vós, mas se não vos converterem, vós morrereis da mesma forma. Depois, a figueira, cujo dono fora procurar frutos e não encontrou, quis cortá-la, mas alguém interviu, pedindo que desse-lhe mais um ano, com um adubo próprio e um cuidado especial para ver se ela brotaria frutos. De tal maneira que tanto uma situação como noutra, inicialmente, a necessidade da conversão. Em ambos os casos, a médio e longo prazo, mas que essa necessidade prevaleça. E, no dia de hoje, esse episódio já bastante conhecido, a partir do Evangelho de Lucas, cuja leitura nos foi feita há pouco. E depois de uma provocação, Nosso Senhor, como Mestre, como Senhor, diz àqueles que trouxeram a mulher para que ele submetesse seu próprio juízo. Quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E a frase lapidar, que depois faz Jesus àquela mulher: vá e de agora em diante não peques mais.
é aquele conhecido propósito de Deus que quer sempre a vida do pecador e não a morte. Não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Bem, a partir dessa ótica, nós olhamos já a primeira leitura de maneira sintética. Nosso Deus, na lembrança do povo eleito e ao mesmo tempo naquilo de que falaram o profeta Isaías, é aquele que realiza grandes prodígios e portentos, realiza coisas maravilhosas ao seu povo, de ontem e de amanhã. Mas, sobretudo, o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. É isso que o profeta quer dizer. Além de realizar coisas maravilhosas por nós, aí ele mostra a criação com toda a sua exuberância, mas, além disto, nosso Deus é o Deus que cuida de nós. E por que cuida? Porque ama. Daí, aqueles momentos de provação que temos, tribulações, em que parece não ter mais ninguém próximo, porque todos já correram e nos abandonaram, Deus nunca abandona os seus eleitos. Sempre nos fiamos nele. Sempre nele colocamos a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo. Pois bem, então esta é a síntese da primeira leitura desta Santa Missa. Nosso Deus faz coisas grandes, mas cuida de nós porque nos ama. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, estar atento. Vejamos agora já o Evangelho que hoje fora colocado para a nossa meditação deste quinto domingo da Quaresma. Depois de um dia tumultuado, em que todos tinham voltado para sua casa, Jesus se retira para o Monte das Oliveiras e passa a noite em oração. Na primeira hora da manhã, ele vai ao templo, e o povo está ali ao seu redor, atento a tudo o que ele ensinava. A fala do mestre e a escuta do povo é interrompida pela cilada dos fariseus e escribas. Diante de Jesus e no meio do povo, coloca uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Pela lei, a mulher deveria ser apedrejada. No Pentateuco, prescrevia-se a pena de morte para ambos os adúlteros, sem especificar a maneira. Isso encontramos em Levítico 20:10, que era a lapidação para os dois em caso da mulher virgem, ainda já prometida ao homem. Parece que no tempo de Jesus havia se mitigado, segundo as diferentes escolas rabínicas, a aplicação da lei tão rigorosa. Já havia sofrido uma certa mitigação. Jesus encontra-se diante de uma situação e um dilema similares. De um lado, do tributo a César. Vejamos. Se absolve a adúltera, seria um falso profeta e um rabi que viola abertamente a lei mosaica. Se condena, dizendo que deve ser lapidada, além de perder a imagem diante do povo, não deixaria de ter problemas com o sinédrio e com o conselho. A quem competia ditar a sentença de execução e, com as autoridades romanas, tirarem dos judeus o poder das penas capitais. Jesus poderia ter se retirado ou remetido, propriamente, melhor dizendo,
ao conselho para se livrar, se não quisesse mostrar o perdão de Deus. Enquanto é assediado pelos escribas e fariseus, ganha um tempo escrevendo do chão. O que escreveu nosso Senhor? Já nos perguntamos? Não sabemos. O evangelista não diz o que Jesus escrevera. Talvez a frase que, levantando-se, lança contra o ataque de seus inimigos, procurando escapar assim da armadilha que lhe armara os seus próprios inimigos, zelosos, sequiosos da lei. Aquele que estiver sem pecado, enfim, sabemos. Esta deveria ser ativada pela testemunha de acusação, segundo Deuteronômio 17. Ou seja, aquele que a viu cometendo adultério era o seu principal acusador. Ao ouvirem a frase, eles vão saindo aos poucos, até desaparecerem. E é começada a faixa etária. Porque seriam piores ou mais ou menos sensatos. O fato é que ficaram só Jesus e a mulher. Tampouco eu a condeno. Vá, com exortação, de agora em diante, não peques mais. A solução final de Jesus verifica a verdade da afirmação do prólogo de São João. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não condena porque não veio para condenar, mas sim para salvar. Estas últimas imagens que encontramos de Deus, dos últimos episódios, dos 2 últimos domingos deste tempo da Quaresma, mostram-nos um Deus menos juiz e mais paternal. Um Deus que estende a mão, um Deus que nos oferece a oportunidade, um Deus que nos convida a fazer experiência com o seu Filho. Um Deus que aceita o homem na sua fragilidade, tal qual ele é, e compreende e perdoa. Assim Deus reabilita aquele que se converte, restaurando a sua dignidade. Jesus falou aqui de uma maneira diferente da nossa. Não julgueis e não sereis julgados. Não condenem e não sereis. Não condeneis e não sereis condenados. Com a mesma medida com que medirem, vocês também serão medidos. Então, esta é a linguagem do Filho de Deus. Mas o que é mais importante aqui está também na carta aos Filipenses, para concluir a nossa meditação. A experiência que fizera com Jesus, Paulo fez uma experiência com Jesus que foi também aquela mesma que a mulher fizera. Diante de tantos acusadores, a acusada é perdoada pelo Filho de Deus. É a experiência da intimidade com Deus. Quem conhece Jesus, quem ama Jesus, quem se entrega a Jesus, quem faz opção por Jesus, está repleto do ser de Jesus em si. Então, é esta experiência. Por isso que Paulo diz essas frases que são consideradas importantes para o nosso apostolado. Considero tudo como perda, lixo, diante da grandeza que é ganhar Cristo, meu Senhor. Esqueço tudo que ficou para trás e me jogo para frente, para a meta principal. A palavra do apóstolo aí nos faz sentir o sabor da experiência pessoal com Jesus. E aí nós poderíamos concluir esses momentos de espiritualidade no domingo, durante o tempo da Quaresma, pedindo a Deus que nos dê a oportunidade de agora nessa Quaresma nos convertermos de alguma coisa
Cada um procura uma ocasião que ainda o desafia, situações, pecados de estimação, e vamos chegar lá na Páscoa, pelo menos com algo concreto. Meu Senhor, a minha passagem foi esta. Durante esta semana que passou, o senhor arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, que foi o nosso orientador espiritual, no retiro que ele fez para o clero de Teresina, nos propunha isso. Tivemos a oportunidade de nos confessar, de fazer exame de consciência, voltar para o nosso ministério, a vivência pessoal do sacerdócio, a maneira como eu dou para o meu rebanho, a solicitude que tenho, enfim. Era um momento de reparação, mas propunha também que cada um chegue à Páscoa com um elemento de conquista desta meta que nós estabelecemos. Não vamos alcançar ainda a perfeição, mas queremos estar bem próximo a ela. Que a Virgem Mãe do Amparo nos ajude nesta caminhada e que nós não recebamos a graça de Deus em vão. Aproveitemos o tempo da Quaresma, aproveitemos este tempo de crescimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.